Bom dia. O nosso grupo vai falar sobre a bactéria Bradyrhizobio. Nosso grupo é composto pela Amanda, pelo Diogo, pela Yandra, a Luana, o Matheus e eu, Valdeir. Eu sou a Amanda e eu vou falar sobre a introdução. A utilização de bactérias para fixação de nitrogênio, elas surgem a partir de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa e ela começou com a agrônoma Johanna. É, ela, desde de nova, observar, que ela morava no campo, observar que, que as plantas que que cresciam perto das fezes dos animais, elas eram mais desenvolvidas. E com isso ela começou os estudos delas. Tanto ela como o, o agrônomo Rui Jardim Freire foram grandes nomes importantes para os estudos de fixação de nitrogênio. E aí surgiram os inoculantes, que são produtos à base de bactérias capazes de desenvolver o nitrogênio, absorver o nitrogênio do ar e transferi-los para as plantas através das raízes. E com isso, reduz a dependência de fertilizantes químicos nitrogenados e ajuda no desenvolvimento da planta e, consequentemente, na produção em larga escala. Pode passar. Boa tarde, eu sou o Diogo. Aí eu vou falar sobre a classificação, que a classificação da Rhizóbio, no caso, na época de 1932 a 1980, ela era chamada de Rhizóbio. Foi a classificação do Fred e colaboradores em 1932 e o Bushman em 1980. E elas são bactérias que nodulam a soja, principalmente. Aí pode passar. Aí, a partir de 1982, as bactérias da espécie japônico foram reclassificadas em um novo gênero, o Bradyrhizobio, que apresenta uma única espécie definida. É o Bradyrhizobium japônico, né, em 1982, essa reclassificação da japônico, por ela ter uma variação genética maior. Aí foi adicionado esse Brades como um prefixo. Aí pode passar. E já a partir da década de 80, que foi tipo 80, 85, foram realizados vários trabalhos que constataram grande variabilidade genética e fisiológica entre as estirpes de é, Bradyrhizobio japônico. Consequentemente, o Kuykendall, em 1992, sugeriu uma subdivisão do Bradyrhizobio em duas espécies, a Japonicum e a Eucane, por existir essa variedade genética dessas bactérias, que inoculavam a soja. É isso. Essas duas classificações. Boa tarde, eu sou a Luana e vou falar sobre a bactéria. A Bradyrhizobium, ela é conhecida como risóbio, é uma bactéria gram-negativa com a capacidade de colonização na planta. As espécies do risóbio, ela forma uma associação endossobiótica de fixação do nitrogênio com raízes de leguminosas. Pode passar. Essas bactérias mantêm as suas relações simbióticas com as plantas leguminosas e não pode viver sem este processo, porque ele é essencial, né, na fixação do azoto e sua estrutura ela é regular e oval. A imagem do lado ela mostra como é a bactéria Rhizobium trofoli e a bactéria Bradyrhizobium japon. Pode passar. Os Rhizobium, eles colonizam, né, as células dentro dos nódulos radiculares das raízes da planta, onde ela converte o nitrogênio atmosférico em amônia, fornecendo compostos nitrogenados orgânicos suficiente para a planta, sendo ela a glutamina ou o urédios.
Pode passar. Boa tarde, eu sou a Yandra e eu vou falar a importância agronômica dos Bradyrhizobium. Pode passar. Bom, houve uma necessidade de aumentar a produtividade devido ao aumento da população e, consequentemente a isso, a demanda por alimentos. E com isso, também houve a necessidade de aprimorar as tecnologias e ainda tecnologias que preservem o meio ambiente e que possuem uma segurança alimentar que atendam outras demandas. E através disso surgiu a fixação biológica como uma solução. O nitrogênio ele é fundamental nos processos biológicos e ele é o nutriente requerido em maior quantidade pelas plantas. Nas plantas leguminosas, ele é requerido cerca de 80 quilos para cada 1.000 quilos de grãos. Isso porque ele é um constituinte dos ácidos nucleicos e de proteínas, que são as moléculas fundamentais para todos os processos biológicos. Cerca de 80% do nitrogênio ele é presente na atmosfera em forma gasosa, porém ele é escasso no solo e, como já foi dito, as plantas requerem ele em grande quantidade. E elas também as plantas elas possuem uma dificuldade de absorver esse nitrogênio em forma gasosa. Ela só consegue absorver isso na forma de amônio, que é o NH4+, ou de nitrato, que é o NO3-. E por isso há necessidade, às vezes, de uso de fertilizantes ou das bactérias como associações biológicas. Pode passar. Qual que é a importância agronômica da inoculação? E da associação, no caso, a associação biológica com nitrogênio. Ela permite um alto fornecimento de nitrogênio, uma maior produtividade, principalmente em solos pobres. Ela também permite o aumento dos pelos radiculares nas plantas, maiores propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e ainda ocasiona poupanças. Essas poupanças elas são feitas na atmosfera de modo geral, porque vai estar reiniciando o ciclo do nitrogênio. E ela também permite uma redução no custo da produção agrícola, porque não será necessário gastar com fertilizantes químicos. Isso porque não será usado os adubos nitrogenados e ainda ela tem um menor impacto sobre o meio ambiente, porque os fertilizantes químicos a gente já sabe que eles ocasionam algum impacto e algum dano ao meio ambiente, mas a chave disso tudo é o aumento da produtividade. Pode passar. As culturas que mais usam a inoculação com Bradyrhizobio normalmente são leguminosas, e as principais são a soja, o feijão calpi, a ervilha, o amendoim e a lentilha. Além disso, a inoculação também pode ser usada em leguminosas arbóreas, em alguns adubos verdes diversos e em geral em plantas que formam nódulos. Pode passar. Bem, eu sou o Matheus Krause e eu vou falar como funciona a fixação biológica de nitrogênio, né? Como citado antes, né, a maior parte dos seres vivos, principalmente as plantas, elas não conseguem incorporar o N2 diretamente, né? Ela tem muita dificuldade em incorporar o nitrogênio atmosférico, principalmente as plantas, né? Por isso as bactérias, né, do gênero Bradyrhizobium, elas são utilizadas, né? Porque elas conseguem retirar o N2 da atmosfera e transformar em um composto inorgânico que pode ser utilizado pela planta, né? Esse é um processo bastante eficiente, né, que é muito utilizado, mas também requer um número muito alto de bactérias, né? Inicialmente, né, após a inoculação, é preciso ter cerca de 1,2 milhões de bactérias por semente, né, para que hoje ocorra uma boa eficiência no crescimento e desenvolvimento da planta. Então a gente tem aí uma associação mutualística, né, com a formação de nódulos nas raízes, né, pelas plantas leguminosas, e as bactérias, essas bactérias elas ficam associadas nesses nódulos, né, porque elas vivem preferencialmente em ambientes com baixo teor de O2. Elas vivem nesses lugares de preferência. Por isso que elas vivem nos nódulos dessas plantas, né?
que é onde elas incorporam o nitrogênio atmosférico. E como a gente pode ver aqui, né, a transformação ocorre através da reação, onde as bactérias elas pegam o nitrogênio atmosférico e reagem com 3 mols de hidrogênio atmosférico, né? E essa é a reação de nitrogenase. E ela pega a ATP da própria planta para realizar a reação, né? E o produto dessa reação são 2 mols de amônia, né? A amônia ela é uma substância muito estável no ambiente, né? Uma substância inorgânica muito estável. Então a própria planta ela vai liberar outras substâncias, né, que vão impedir a degradação da amônia, vão transformar ela em outros compostos orgânicos que posteriormente podem ser assimilados por ela mesma, pela planta. Eu sou o Valdeir, vou falar sobre Bradyrhizobia nas práticas de inoculação. Pode passar. Considerações ao fazer uso de inoculantes para a soja. Os inoculantes disponíveis no mercado atualmente são de origem líquidas ou turfosas. Dessa forma, o inoculante deve ser uniformemente distribuído na superfície da semente para se obter benefício máximo da fixação biológica do nitrogênio. Para usar esses produtos, deve-se considerar a embalagem. Ela deve conter o número de registro do produto no mapa. Prazo de validade do produto. A legislação no Brasil, que estabelece que os inoculantes devem conter uma concentração mínima de 1/10 de células vivas viáveis de rizóbios por grama ou ml de produto, e ainda a identificação de uma ou duas das 4 estirpes de bactérias que são recomendadas para o uso no Brasil. Pode passar. Tá, deve-se conservar o inoculante em local fresco e arejado, realizar a operação de inoculação sempre à sombra e proteger as sementes inoculadas do sol e calor. Não fazer a inoculação dentro das caixas de semeadora. Inocular e semear em seguida. Não utilizar menos de 100 ml de inoculante líquido por saca de 50 kg de sementes. Ao usar inoculante turfoso, você deve utilizar uma solução açucarada a 10% para aumentar a aderência. Pode passar. Inoculante no tratamento químico de semente. Ele pode ser mantido o tratamento químico da semente a realizar a inoculação como prática em conjunto. Contudo, deve ser considerado a importância da prática de rotacionar os mecanismos de ação dos produtos, pois o uso prolongado desses produtos com o mesmo princípio ativo exerce uma pressão de seleção na comunidade microbiana. Isso pode gerar um desequilíbrio e possíveis prejuízos na atividade agrícola, porque os produtos com certas características representam maiores riscos e danos funcionais ao solo ao ecossistema, como elevada toxicidade, baixa degradabilidade e elevada mobilidade no solo. Seja qual for a consequência de tratamento químico, a inoculação sempre deve ser a última operação. É interessante também adicionar uma dose maior de inoculante para a soja para amenizar os efeitos de algumas substâncias químicas que exercem sobre a população de bactérias inoculadas. Além disso, pode-se utilizar o tratamento de semente, o cobalto molibdênio, que auxilia no funcionamento adequado da fixação biológica do nitrogênio. Alternativamente, esses nutrientes podem ser aplicados via foliar até 15 dias após a emergência. A recomendação da quantidade desses nutrientes em soja, segundo a Embrapa, é de 12 a 25 gramas por hectare de molibdênio e 2 a 3 gramas por hectare de monóxido de carbono. Pode passar. Dicas para se considerar no uso de inoculante para a soja. É obrigatório o uso de inoculantes em áreas de primeiro cultivo de soja ou em áreas não cultivadas há anos. A reinoculação anual pode resultar em ganhos médios no rendimento de 8%. Se a inoculação é bem feita, não é necessário nenhum dos usos fertilizantes nitrogenados, em qualquer estágio de desenvolvimento da cultura. Há no mercado produtos com função de adesão e proteção das bactérias, que estendem o período de viabilidade da bactéria, mas é necessário confirmar os dados da pesquisa e experimentar. Evitar semear no pó, que seria na época da seca. Isso sensibiliza as bactérias, além de não ser a condição ideal para a semeadura. Você deve fazer a inoculação para a soja no suco do plantio, mas deve considerar a dose mínima de 2 vezes a dose do inoculante usado nas sementes de cultivares de soja e diluída no mínimo 50 litros de água por hectare.
Conclusão. Com o estudo deste trabalho, mostramos a importância da bactéria para o meio agropecuário, a fim de dispensar o uso de fertilizantes e melhorar o desenvolvimento da lavoura. E tal desenvolvimento o desenvolvimento tem sido tão bom que chega a dispensar o uso de fertilizantes nitrogenados. E com isso, a competitividade da soja cultivada no Brasil, ela vem aumentando. E se não fossem os inoculantes, não seria viável o seu plantio como ele é hoje em dia, por se tratar de uma cultura que é cultivada em larga escala. Apesar de a gente ter focado na soja, por ser mais comum, ela também vem sendo desenvolvido estudos para o uso no cultivo de milho. E isso ajuda principalmente em áreas como o Amazonas, que por lá ser uma área mais isolada e o uso do fertilizante se torna inviável para eles, porque como é uma área mais afastada do centro do Brasil, quando os fertilizantes eles chegam para lá, eles chegam num custo muito alto, o que isso aumenta no preço da produção. E aí, essa é uma das principais vantagens do uso dos inoculantes. É isso. Aqui tem as referências e a gente agradece a atenção de todos.